Boa tarde, está no ar o De Cara com a Imprensa e hoje eu recebo o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Adhemar Traiano, que vai nos falar aí sobre os projetos do governo do estado em todo o estado do Paraná e também especificamente na nossa região, no Sudoeste, em Francisco Beltrão. Vai falar também aí sobre os planos do governo para o ano que vem e também sobre o cenário político nacional. Essa entrevista, essa conversa você confere em instantes, logo após o intervalo, aqui no De Cara com a Imprensa. Fique conosco. Estamos de volta com o De Cara com a Imprensa. Hoje o nosso entrevistado é o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano. O deputado é formado em Direito pela Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Iniciou sua trajetória política em 1982, quando foi eleito vereador e presidente da Câmara de Santo Antônio do Sudoeste. Foi prefeito de Santo Antônio do Sudoeste em 86. Presidiu a ANSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná. Em 1990 foi eleito para o seu primeiro mandato como deputado estadual. Na Assembleia Legislativa já atuou em diversas comissões, entre elas a de Constituição e Justiça. É cidadão honorário de Francisco Beltrão, Santo Antônio do Sudoeste, Marmeleiro, Pranchita, Pinhal de São Bento e Bela Vista da Caroba. E em 2010 foi eleito para o seu quinto mandato como deputado estadual, com quase 38 mil votos. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação estarmos aqui conversando, um programa que com certeza é líder em audiência em Francisco Beltrão e toda a região, e com o maior prazer falar sobre os mais diversos temas de interesse do nosso município, da região sudoeste do Paraná. Vou fazer uma correção aqui inicialmente, eu estou no meu sexto mandato de deputado estadual. Sexto mandato. Está registrada aí a correção, então. Deputado, o governador Beto Richa encerrou a sua caminhada pelos 399 municípios do Paraná e o senhor também acompanhou essa caminhada. Qual que é o balanço que o senhor faz de todo esse roteiro e também a importância desse contato direto do governo do estado com os municípios? Eu acho que é fundamental para um governante fazer esse périplo que o governador Beto Richa fez. Ele estabeleceu como meta os 399 municípios do Paraná, visitá-los enquanto governador, porque em alguns, por inúmeras vezes ele esteve, até antes de ser governador. E a reação que a gente sente da população é fantástica. Em municípios que há 30, 40 anos não aparecia um governador, principalmente os municípios de pequeno porte. Portanto, essa relação pessoal que o governador construiu com a população, ela é muito forte. Eu acompanhei, na grande maioria desses municípios, o governador e pude sentir de perto o quão importante é ele conhecer em loco as necessidades, as reivindicações do prefeito, dos vereadores, das entidades organizadas. Eu acho que para governar, é muito importante você verificar na base, na origem, o que é importante para o Estado. Nem sempre aquilo que é bom para o Estado é bom para o município. Exatamente por isso que o governador estabeleceu essa meta e encerrou nesta semana, passando pelo sudoeste do Paraná e encerrando na região oeste do Paraná, essa sua peregrinação pelos 399 municípios. Feito este que nenhum governador, até o presente momento, conseguiu atingir. É um fato inédito, então. Um fato inédito, né? Eu acho que para um governante é algo que tem que ser realmente respeitado, porque a disposição do governador, além de despachar lá no Palácio, de segunda a quarta-feira, todos os finais de semana, ele se deslocava da capital para o interior, tem que ter mais do que nunca pique para fazer isso. O governador Beto Richa é jovem, tem dinamismo e jamais titubeou em fazer este seu caminho de visita à nossa gente do interior.
Certinho. Agora sobre a nossa região, mais especificamente sobre o Sudoeste, sobre Francisco Beltrão. Quais foram aí os benefícios, as demandas também que o governador acompanhou e também que o senhor constatou durante essa caminhada pelos municípios do Sudoeste? Olha, eu acho que o Sudoeste do Paraná, eu tenho uma vivência política como deputado já quase há 24 anos, além de ter sido vereador e prefeito. Mas pela minha bagagem e pelo tempo que eu tenho de vida pública, nenhuma região do estado foi tão bem atendida quanto o Sudoeste do Paraná. Eu sei o quanto nós liberamos para cá e o que aconteceu em outras regiões. Nós temos até problema de ordem pessoal, né, com os demais parlamentares, porque há uma cobrança muito forte em cima daquilo que a gente realiza pela região. É lógico que o peso que nós temos hoje como líder do governo tem influência. E não só isso, a minha relação pessoal com o governador Beto Richa é uma relação de família. E isso facilita a vinda de recursos, né, para o Sudoeste. Francisco Beltrão, então, nem se fala, né? Francisco Beltrão, em 2 anos e meio de governo, virou um verdadeiro canteiro de obras. Nós temos obras vitais aqui em Beltrão que foram fundamentais para a cidade, na sua infraestrutura. Cito aqui, por exemplo, a dragagem do Rio Marrecas. Quantas famílias, quando o rio enchia, tinham que sair de casa, perder seus bens, seus móveis, e nós resolvemos o problema. E ainda tem um sonho de fazer uma segunda etapa, no valor de mais quase 5 milhões de reais, que o projeto está concluído, para definitivamente resolvermos todos os problemas de enchente em Francisco Beltrão. Nós tivemos também, nesta semana, a visita do governador aqui novamente à nossa região, a Francisco Beltrão, e ele também participou da inauguração das obras de ampliação do campus da UniOeste e criou aí o Polo Tecnológico Virtual do Sudoeste, que terá sua sede aqui em Francisco Beltrão. Como é que foi também essa última passagem do governador e também o Centro da Juventude lá da Cidade Norte? Foi mais uma vinda trazendo recursos para Beltrão, porque a vinda do governador Beto Richa, ela sempre vem acompanhada, né, de ações importantes para Beltrão. Nós podemos citar aqui todas as obras, né, que já aconteceram e estão acontecendo em Beltrão. Colégio Agrícola, uma obra fantástica, 10 milhões de reais. O Colégio Suplicy, um sonho daquela comunidade educacional que há muito sonhava, o colégio mais antigo de Francisco Beltrão, e hoje vai ser um verdadeiro cartão de visitas, né? O curso de medicina, que é um feito inquestionável nos últimos 60 anos, na minha visão, foi a maior conquista que Francisco Beltrão teve. E nesse conjunto de ações, além da construção do prédio onde vai funcionar o curso de medicina, quando estive lá na UniOeste, me fizeram um pleito para a reforma do anfiteatro, que estava numa situação deplorável. E nós, de imediato, ligamos para o secretário de Ciência e Tecnologia à época, falei com o governador e disponibilizamos R$1 milhão e hoje ficou uma revitalização fantástica. Quem esteve lá pode vivenciar. Além também da entrega do 5º bloco, né, onde funcionarão outras salas de aula, com recursos do governo do estado, na ordem de R$1,5 milhão. Então, o Beltrão, na área educacional, o governador tem dado um apoio fantástico à cidade. E agora, nós anunciamos aqui o 8º polo, né, tecnológico do Paraná, em Francisco Beltrão, sediado em Beltrão. Ele vai funcionar dentro da UniOeste, onde a nossa gente, principalmente os estudantes, terão a oportunidade de fazer estudos, né, dentro dessa área que é tão importante, porque hoje nós vivemos num mundo virtual e real, em tempo real, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente possa também propiciar aos nossos estudantes algo dessa natureza. Inclusive, durante a inauguração lá das obras de ampliação do UniOeste, o governador citou que existem inúmeros pedidos para cursos de medicina em muitos municípios do Paraná, mas o que teve aí a sua preferência do governo do estado foi Beltrão, né? Aí que é importante que a população saiba compreender o peso político de uma região.
Eu fiz até alguns comentários, não pela mídia, mas de como isso ocorreu. Hoje, na minha visão, se tivéssemos que decidir pelo curso de medicina, hoje nós não teríamos o curso em Francisco Beltrão. Chegou um momento da vida do governo, e o governo precisa sempre ter uma grande base de apoio. Eu vou fazer aqui um relato pela primeira vez. O governador precisava do apoio da bancada do PMDB e sabia que eu poderia ser uma das resistências. Em função de todo um histórico, né? Eu fiquei 8 anos na oposição, me massacraram, eu não tinha espaço para nada, eu não conseguia fazer praticamente nada, porque o governador anterior era um governador que o seu estilo era diferente do governador Beto Richa. O governador levou durante 6 meses para dar uma resposta ao PMDB. E o tempo venceu, havia uma cobrança do PMDB, para que ele decidisse se queria ou não a base de apoio. Me chamou no palácio e quando ele começou a conversar comigo, querendo me convencer, eu disse a ele: governador, seu projeto é maior que o meu. Eu não tenho direito de querer criar nenhum tipo de dificuldade em relação à questão política. Sou líder, tenho a responsabilidade de conduzir todos os projetos na Assembleia Legislativa do Estado, em defesa do governo. Portanto, fique à vontade. Agora, ele se surpreendeu com a minha decisão. Se eu lhe puder fazer 2 pedidos, eu vou lhe fazer. Porque para mim, politicamente, é importante e para a região muito mais. E ele me pediu o quê? O curso de medicina de Francisco Beltrão. E também fiz um outro pleito, que era o contorno, né? E ele me disse: está fechado. Foi assim que aconteceu a autorização para o curso de medicina. É lógico, eu rapidamente também aí já comecei a tomar todas as medidas, já marquei data para a vinda do governador, porque eu conheço o jogo político como começa a pressão e as coisas acabam não acontecendo. Foi exatamente assim que nós conseguimos o curso de medicina e hoje é uma realidade, né? E com certeza deu a Beltrão um novo conceito, uma nova estatura para o mundo universitário. Certinho, deputado. Agora falar sobre saúde pública. Recentemente o Hospital São Francisco aí anunciou dívidas superiores a R$1 milhão, disse que estava com dificuldades e ainda parece que, ao que consta, ainda está com dificuldades no atendimento pelo SUS, descredenciou aí a UTI neonatal, fechou a UTI neonatal. Como o governo do estado está tratando essa questão? Tem algum projeto aí para o Hospital São Francisco? Porque parece que não houve acerto com os municípios da região no atendimento. Como é que está essa questão? Na verdade, é importante que se diga que o estado não tem a responsabilidade de bancar o Hospital São Francisco. Nós sempre que fomos chamados, contribuímos. Eu mesmo, no final do ano passado, para dar suporte a uma situação financeira difícil do hospital, eu viabilizei um recurso de 120 mil à época para o Hospital São Francisco. Ocorre que os municípios, me parece, não estão bancando o custo do hospital. O próprio município de Francisco Beltrão, há uma cobrança que, segundo entendimento, eu não quero entrar no mérito, também passa um valor ainda pequeno. Entendem os senhores prefeitos de que a responsabilidade de Beltrão seria maior do que os demais. Enfim, o impasse está criado, lamentavelmente isso ocorreu e é lógico que o hospital não pode trabalhar com prejuízo, mas o Estado não pode pagar essa conta. O Estado tem o hospital regional que está investindo muito, nós temos UTIs lá também, e portanto agora nós temos que aguardar aí definições futuras, porque a participação do Estado é muito grande em tudo. É o caso do CIONC. O CIONC nós repassamos R$300 mil mês para o atendimento de tratamento de câncer. E o Estado, enfim, tem dado a sua contribuição. Infelizmente, o Hospital São Francisco tomou essa decisão. Certinho. Ainda sobre saúde pública, antes de irmos para o nosso intervalo, como é que está aí a questão dos investimentos no Hospital Regional? O senhor já deu uma introdução. Sobre a UTI neonatal também no Hospital Regional, como é que estão aí o andamento? Bom, a UTI neonatal, ela está para acontecer a qualquer momento. Os investimentos no Hospital Regional têm sido feitos à medida do possível, porque às vezes não basta apenas ter a UTI, há necessidade de profissionais e a população às vezes não entende isso.
existe uma dificuldade de atrair alguns profissionais de áreas específicas para o hospital regional. Então, há uma demanda sim, mas também há a falta de profissionais. Mas eu tenho certeza de que em breve nós teremos aí essa situação resolvida, até porque o interesse do Estado é muito grande. Esse hospital é uma referência para nós e tem sido assim de uma valia extraordinária, né, aqui para a região sudoeste do Paraná. Quem é atendido pelo hospital, todos que vão até lá, saem de lá extremamente satisfeitos pelo atendimento, pela qualidade do hospital. Então, eu acho que muito em breve nós teremos notícias muito boas ainda para o hospital. Não apenas a UTI neonatal, mas como nós estamos trabalhando também para transformar o hospital em hospital universitário, termos cursos de residência médica, aqui está sendo trabalhado já para isso. Enfim, vai ser um hospital, com certeza, um dos mais importantes do Estado. Certinho, deputado. Nós vamos agora a um breve intervalo. No próximo bloco, o deputado Ademar Traiano, líder do governo na Assembleia Legislativa, continua conosco aqui no nosso programa. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o De Cara com a Imprensa e hoje o nosso convidado é o deputado estadual Ademar Traiano, líder do governo na Assembleia Legislativa. Deputado, nós tivemos aí há cerca de 2 meses a interdição do contorno leste aqui em Francisco Beltrão pela ameaça aí da queda de uma barreira. O prefeito Antônio Cantelmo Neto esteve em Curitiba, lá no DR, solicitando aí alguma providência, alguma solução para a questão. O governo do estado tem já alguma solução para o problema, já que a via ali é de responsabilidade do governo do estado? Na verdade, a primeira informação fui eu que acabei dando ao prefeito numa visita ao gabinete. Ocorre que o poder público tem as suas limitações. A responsabilidade sim é do Estado, mas a empresa que executou o projeto de contenção daquele muro, né, de pedra, ela lamentavelmente demorou para assumir a responsabilidade. O Estado acabou entrando com algumas medidas e as providências estão sendo tomadas. Eu tenho a informação, e espero que isso possa ocorrer, apesar de estar chovendo hoje, a última informação, a semana que passou, é de que até este final de semana nós teríamos aí 2 sinaleiros, né, e estaríamos liberando uma mão única. Mas a demora no Estado, e a população às vezes cobra, mas ela não tem noção de como é difícil alguns procedimentos. O Estado não pode chegar em uma empresa e comprar um sinaleiro. Tem todo, né, uma metodologia que tem que ser seguida e há uma fiscalização muito forte por parte do Tribunal de Contas. A lei exige que se faça procedimentos licitatórios que são demorados. Mas eu tenho essa informação, vou checar ainda hoje, que era para este final de semana nós já termos aí 2 sinaleiros que permitisse a utilização de uma mão única, com o sinaleiro abrindo a cada, né, extremo da obra. Para estar acontecendo, acredito que nesse final de semana, no início da semana que vem, nós já teremos essa situação resolvida. Certinho. Deputado, o senhor também, juntamente com o governador Beto Richa, vem alegando aí uma perseguição política por parte do governo federal. Uma perseguição implacável, aí, como o senhor definiu num dos seus artigos, né? Inclusive o senhor citou aí que Brasília bloqueou 3,5 bilhões de reais em empréstimos ao Paraná. E que o Paraná é um dos estados de maior arrecadação no Brasil, mas quando chega a hora de ter esse retorno do governo federal, é um dos últimos da lista. Como é que é essa perseguição, como é que isso está prejudicando o Estado? Eu acho que esse é um tema palpitante para ser abordado e nós temos usado a tribuna da Assembleia praticamente todos os dias, cobrando
Não vou falar nem da presidente Dilma, mas o Paraná tem 3 ministros e tem o principal cargo da República, que é a chefia da Casa Civil, ministra Gleisi. E, lamentavelmente, nós estamos aí há 2 anos buscando empréstimos internacionais, que não é dinheiro que se dá gratuitamente ao Estado. É dinheiro que nós vamos pagar para investimentos no Estado. E sempre, durante todo esse tempo, criam-se dificuldades para a liberação desses empréstimos. Dificuldades estas que não são verdadeiras, que eram anunciadas pelo governo federal, pelos órgãos do governo federal. Nós entendemos que estavam antecipando o processo político e criando todo tipo de barreira para que nós pudéssemos viabilizar a operação desses empréstimos. Que afirmavam de que nós estávamos acima do limite prudencial, que não é verdade. Isso não é uma barreira para impedir uma operação, porque outros estados da federação estão em situação bem pior do que o Paraná e os empréstimos foram liberados. O Rio Grande do Sul e tantos outros estados. Agora, justiça seja feita de tanto nós cobrarmos, a imprensa, nós na tribuna, o próprio governador, após uma audiência com a presidente da República, as operações foram sinalizadas que serão liberadas. Tem um empréstimo, por exemplo, que é o Proinvest. O Proinvest é um valor de 813 milhões que o Estado estaria recebendo da União pelas perdas que nós tivemos. Porque quando a União desonera impostos para resolver problema da economia brasileira, o que eles fazem? Eles desoneram aquilo que é compartilhado com o município e com o Estado, dinheiro que é nosso. Quer dizer, isso faz com que a queda de arrecadação, tanto do município quanto do Estado, caia. Nós perdemos R$1,5 bilhão de reais em um ano apenas, fruto dessas desonerações que a União fez. E aí a presidente da República criou uma linha, que se chama Proinvest para socorro aos municípios como compensação. Vejam bem, desta linha, todos os estados da federação já receberam o dinheiro. O Paraná era o único que não poderia receber. Então, nós não conseguimos entender o porquê dessa perseguição e, na minha visão, não tem outra coisa a não ser os ministros nossos aqui paranaenses que estavam antecipando o processo eleitoral e prejudicando o estado do Paraná. Depois da audiência com a presidente Dilma, o governador, ela determinou que o Conselho Monetário Nacional prorrogasse o prazo, que já havia sido vencido, para poder habilitar o estado do Paraná. E ainda nesta semana nós recebemos a notícia da aprovação e acredito que agora nós tenhamos esse valor, esse recurso financeiro até meados do dia 15 de dezembro já disponibilizado na conta do Tesouro do Estado. Deputado, esse problema que o governo do estado vem enfrentando com relação a dificuldades nas suas contas aí tem a ver com essa questão desse desentendimento com o governo federal? Olha, é lógico que tem. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Agora, é importante que se diga também à nossa gente de que o nosso problema é em função de que nós acreditávamos de que teríamos os empréstimos. E nós fizemos investimentos na frente. São empréstimos que estariam sendo investidos em educação, saúde, segurança, e o Estado tem que dar a sua contrapartida. E nós executamos as obras, e nós demos as contrapartidas na frente, aguardando que o empréstimo viesse. E, lamentavelmente, acabaram segurando todo esse tempo e nos causaram um prejuízo irreparável no Estado. Mas acredito que agora nós estaremos equacionando definitivamente essa situação. Tivemos perda de receita muito forte, né? R$1,5 bilhão no Estado. É uma receita que não tem como dimensionar o prejuízo que ela traz. Nós perdemos isso, fruto exatamente das desonerações do governo federal. Para que o cidadão possa entender, o governo, eles desoneram
aquilo que é compartilhado com o Estado e município e o que é a parte deles não. Por exemplo, PIS e COFINS, o governo federal não desonera, porque este imposto entra diretamente para a União, não é dividido com o Estado e municípios. O IPI já é dividido. Então, essa é a verdade, né? A União centraliza tudo lá. O imposto que vai para a União, eles não eles desoneram, não desoneram. Só desoneram aquilo que é do município e do Estado. Aí eles abaixam. Aí eles abaixam e isso dá prejuízo nas receitas. Todos os municípios têm problema. Se nós não tivéssemos perdido R$1,5 bilhão de reais de receita, o nosso comprometimento com a folha de pagamento chegaria a 40%. Hoje nós estamos quase em 49%, pelas perdas que nós tivemos. Então tudo isso causa um problema muito sério ao Estado do Paraná. Eu espero que agora a gente possa resolver isso, né? Depois de tanto criticarmos, eu fiz muitos artigos, eu disse ainda nessa semana num pronunciamento na Assembleia, não vou me calar enquanto eu não ver acontecer os empréstimos, né, o que é de direito nosso. Nós não estamos pedindo nada, nós não estamos lá querendo algo que não seja de direito do cidadão paranaense. Até porque para os outros estados libera, porque para o Paraná não vem. E veja bem, o estado do Paraná é o 5º estado em arrecadação na federação. É o estado que mais contribui com a União. E é o 23º estado da federação a receber recursos da União. Então, por aí só dá para perceber a discriminação. Você pega os valores que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina receberam durante o governo do PT, não tem como comparar com o estado do Paraná. Enquanto eles recebem 10 bi, nós recebemos 1. Então, esta é a diferença. Há sim uma perseguição ao nosso estado. Eu não vou condenar o presidente da República, mas sim os ministros paranaenses. Nunca tivemos tanto ministro no governo federal como agora, mas lamentavelmente anteciparam o processo eleitoral e prejudicaram o nosso estado. Curiosamente, Rio Grande do Sul é governado por um candidato do PT, pelo governador Tarcísio Genro, e Santa Catarina por um aliado do PT também, que é o governador do PSD, o Raimundo Colombo. Mas, então, só para esclarecer a questão, esse problema na dificuldade das contas do governo do Estado não foi uma irresponsabilidade do governo, e sim o governo fez a sua parte, que era investir, era fazer as obras, mas quando tinha que ter esse retorno, esse respaldo dos empréstimos e da liberação do governo federal também, não teve esse respaldo, não teve essa resposta. É exatamente isso. Nós antecipamos a contrapartida do Estado. Em programas do Estado, nós investimos na frente, com a certeza de que esses empréstimos viriam para o Estado do Paraná. Agora, o que vai ocorrer? Uma vez ingressando esse dinheiro no Estado, nós vamos ter um fluxo de caixa, né, confortável, porque aquilo que nós já antecipamos, ele entra de volta para o caixa. E é lógico que aí nós resolvemos também o nosso problema financeiro, que não deixa de ser um problema muito sério para o Estado do Paraná. E isso é verdadeiro, nós não vamos nos eximir da responsabilidade. Mas também não é um caos, não é o fim do mundo, é uma situação momentânea e a coisa foi afunilando até chegar, né, no final do ano, compromisso com o 13º, são 2 folhas de pagamento e não tem como não honrar. O governador deu os maiores aumentos salariais em todas as áreas, professores mais de 50%, professores universitários 56%, a Polícia Militar do Paraná, a polícia que melhor ganha no Brasil, contratamos mais de 5.000 novos policiais militares, enfim, foram feitos investimentos, coisa que há muito no Estado não se fazia, e isso tudo influenciou no processo da economia do Estado. Certinho. Deputado, nessa semana também o senhor publicou um artigo intitulado Heróis da Mentira, sobre essa comédia dramática que está sendo a prisão dos mensaleiros aí, os protagonistas da história, no caso José Dirceu e José Genuíno. Eles alegaram aí que foram presos políticos, que o julgamento no STF, no Supremo Tribunal Federal, foi feito em estado de exceção, ou seja, não foram dadas as garantias constitucionais aí, foi um julgamento irregular. Mas como é que alguém é preso político em uma democracia governada pelo próprio partido, pelo partido deles? É uma verdade. Eu tenho afirmado sempre de que o PT rasgou as suas grandes bandeiras. Eu até, apesar de divergir ideologicamente em relação ao PT,
eu tenho que afirmar aqui que é um partido que construiu toda a sua história calcado na defesa da democracia. Tivemos sim no passado, na ditadura, presos políticos, porque resistiram à ditadura. Agora, ao tempo em que vêm para o poder, infelizmente mancharam, né, toda a história do PT, nacionalmente. Porque as principais figuras do partido hoje estão num mar de lamas. E o Brasil hoje está estarrecido de ver tudo o que está ocorrendo. Fazem tantas coisas e me parece que eles têm a leitura de que a população não vê nada, não enxerga nada. É inadmissível querer colocar em julgamento a decisão do Supremo Tribunal Federal. São magistrados, né, do mais alto conceito que decidiram, a Suprema Corte do país. As decisões foram calcadas em denúncias graves e ainda continuam querendo defender, né, os homens do PT. Aliás, em 10 anos criou-se Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, agora me parece que estão criando a Bolsa Crime, porque o cidadão achaca o Brasil, achaca aquilo que é de direito nosso, vai para a cadeia e tem direito a ganhar 20 mil reais no emprego. Como gerente de hotel? Como gerente de hotel, que com certeza não estará, né, na gerência do hotel, estará cuidando dos interesses, como sempre cuidou, políticos e interesses também financeiros, né, em relação ao governo federal. Então, eu sou implacável em relação a isso. Eu não entro na esfera pessoal, mas eu acho que nós não podemos admitir tamanha barbaridade. Isso subestimar a inteligência do cidadão brasileiro. Nós não podemos concordar com isso. Só também, o senhor também no seu artigo também relembrou aí uma pequena parte da trajetória do José Dirceu e do José Genuíno, né? E a história nos confirma, né? Os dois tiveram um passado aí de guerrilha na época da ditadura. O José Dirceu, inclusive, atuou durante os anos 60 e 70, participou de assaltos, sequestros, assassinatos na época da ditadura. O José Genuíno atuou na guerrilha do Araguaia, inclusive. Foi um bando aí que espalhou medo e terror pelas regiões centro-oeste e norte do país. E também há provas já, enfim, a história nos relata isso, que o grupo do Genuíno teria esquartejado um jovem de 17 anos na época da ditadura. Ou seja, não são bem heróis da pátria, né? O passado também condena, e eu acho, isso é uma opinião pessoal, os fins não justificam os meios, né, deputado? É verdade, também diz a história que José Genuíno, que se postulava um grande herói, ao tempo em que foi preso, entregou os seus companheiros. Isso se ouve falar muito. Na verdade, no momento da sua prisão, lá atrás, também acabou sendo um delator. É isso que eu, pelo menos, conheço da história. E você afirma com muita propriedade, né? Cometeram muitas coisas. Não são heróis da pátria, como tentam afirmar. Mas essa prática, com certeza, que o PT tanto condenou, hoje está absorvendo com a maior naturalidade. Eu fico indignado de ver isso. Eu gostaria de que a nossa gente, o nosso cidadão, a nossa cidadã, nosso jovem que foi para as ruas protestar, sem nenhuma relação política, por iniciativa própria, pudesse fazer uma avaliação de tudo que está ocorrendo nesse país, porque há um assalto aos cofres públicos do nosso país. E me parece que o grau de satisfação ainda é muito grande em relação ao governo PT. É inconcebível. Eles, acabaram com a Petrobras, né? Descaradamente estão enfraquecendo a estrutura do país e do Estado. As grandes empresas estatais estão fragilizadas hoje, porque eles se valem de tudo para a promoção política e não pensam no conjunto de ações que possam dar segurança jurídica ao nosso país. Esse é o grande problema. Nossa economia é um engodo. Nós não podemos, de forma alguma, dizer que temos uma situação confortável na economia. É um verdadeiro engodo. O nosso crescimento é pífio.
O nosso PIB não cresce, o Paraná cresce muito mais do que a União, porque nós temos um Estado bem governado. Então tudo isso tem que ser revisto. E quem pode rever isso, na verdade, é aquele que tem uma arma fatal em suas mãos, né, que é o título de eleitor. O eleitor, ou seja, na próxima eleição fica aí dado o recado, né? A gente fica até indignado, como o senhor também afirmou aí, fica indignado com tanta hipocrisia, né? Infelizmente que ronda aí o nosso poder central durante esses últimos 10 anos. Nós, cidadãos, estamos realmente cansados, né? Dessa hipocrisia, dessa falta de vergonha na cara e também de toda essa atitude que é realmente um tapa na cara de todos os brasileiros, né? Mas, enfim, está feito aí o desabafo, está registrado nossa indignação aí, deputado. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, por ter aceito o nosso convite. Sucesso no seu trabalho. Eu que agradeço e aproveito a oportunidade para mandar um abraço a todos aqueles que sintonizam a TV Beltrão, né, que com certeza hoje tem aí uma audiência muito grande, e o teu programa, que na minha visão, na minha concepção, é um dos mais importantes programas da TV Beltrão. Um abraço a todos e até uma outra oportunidade. Certinho, muito obrigado, deputado. Sucesso aí. E assim nós encerramos o De Cara com a Imprensa. Eu volto no próximo sábado. Agora você assiste ao Variedades em Foco com o Júlio César Leonardi. Obrigado pela sua companhia. Boa tarde.